Oi, oi, vamos lá, capítulo 5. Esse é um capítulo bem legal, mas também é bem curtinho. Mas tem muitos detalhes que a gente precisa prestar bastante atenção. Então, vamos lá. Quem ainda não me conhece, eu sou Vitória, sou estudante de nutrição, faço faculdade Unicesumar, no sistema híbrido, e aqui a gente tem um pequeno resumo dos capítulos, e esse é da avaliação da matéria de avaliação nutricional. Vamos lá. Capítulo 5. Antes, deixa aqui seu like, deixa seu gostei, segue o canal. Se você não gostar, no final você escreve lá para mim como é que eu posso melhorar, que vai ser um prazer te ajudar. Capítulo 5. Análise da composição corporal na avaliação nutricional. A cineantropometria não se interessa exclusivamente nas características e nas qualidades de um indivíduo, mas também de um grupo, de grupos, nas variações que são encontradas dentro de uma população e nas diferenças que ocorrem entre populações no decorrer do tempo. Portanto, de forma sintetizada e subjetiva, a palavra cineantropometria significa medida do homem em movimento. Como a gente já comentou em outro capítulo, se não me engano, no capítulo 4, a gente tem a forma direta, que seria em corpos, né? Então, é a dissecção de cadáveres. A forma indireta, que é a física e química, ativação de neurônio, excreção de creatinina, potássio 40, nitrogênio, carbono. Imagem, radiologia clássica, DEXA, ultrassonografia, ressonância nuclear, magnética, tomografia. E desimetria. Pesagem hidrostática, água corporal total, hidrometria. E duplamente indireto, que é o que a gente costuma mais fazer, a gente como futuros nutricionistas, né? Impedância bioelétrica, biométrica. Interlactância de raios infravermelhos, dobras cutâneas, perímetros, diâmetros ósseos, peso e estatura. Os métodos diretos avaliam os componentes teciduais diretamente, em separado por autópsia ou dissecação de cadáveres. Os indiretos, por sua vez, por não oferecerem essa oportunidade de manipulação, são considerados métodos in vivo, validados a partir do método direto, porém elaborados com base em métodos químicos e físicos, por imagem ou densitometria. O cálculo da densidade é obtido por intermédio de uma equação que estima a quantidade de gordura corporal. Consequentemente, conhecendo a gordura corporal, é possível estimar a massa magra, tanto a absoluta quanto a percentual. Por fim, temos métodos duplamente indiretos, que também são técnicas para análise em vivo e foram validados e correlacionados a partir de resultados dos métodos indiretos. Aqui a gente tem método clássico de dois componentes e de multicomponentes compostos por Wank. Aqui a gente vem análise de massa corporal. O modelo clássico divide o corpo em duas partes: gordura corporal, todos os tecidos remanescentes, massa livre de gordura, MLG. E o modelo que divide em três componentes, que é a gordura corporal. A massa livre de gordura ele divide conteúdo de água, conteúdo de proteína e minerais. E aqui divide em quatro componentes. Um é a gordura corporal. A massa livre de gordura, ela divide em três partes. Tem a massa corporal total, MC, água ou fluidos extracelulares, FE, e sólidos extracelulares, SE. Não podem ser aplicados em pacientes com massa proteica, óssea ou corporal depletadas. Para a massa livre de gordura, nós temos massa livre de gordura é igual a massa corporal total mais a água ou fluido extracelular, mais os sólidos extracelulares. Para a massa de gordura total, nós temos massa de gordura total é igual a massa livre de gordura menos o peso. Essa é uma tabelinha que é bem interessante a gente pontuar. Inclusive, ela está aí, é uma das perguntas da atividade 2 da disciplina, que é de percentual de gordura corporal para homens e mulheres. Não, desculpa, não é essa. Troquei. Esse aqui é o percentual de gordura, né? Então, a gente tem alto risco. Opa, peraí. Alto risco, acima da média, na média, abaixo da média e alto risco.
Ah, tá. Aqui vai ser baixo risco. Não, tá certo. Também vai ser alto risco, porque aqui, ó, a quantidade de gordura é muito inferior do que a gente precisa para o nosso corpo se manter aí, para as funções do nosso corpo, tá certinho? Alto risco. Então, aqui seria meio que o ideal, né? Pra tudo mais ou menos isso. Lembrando que a gordura é importante, também faz parte de várias funções no nosso corpo. Peso corporal, que é caracterizado pela soma do peso dos ossos, músculos, órgãos, fluidos corporais e tecidos adiposos. Eles podem sofrer alterações normais ao longo do tempo, como um reflexo do crescimento, do estado reprodutivo, da variação na atividade física e dos efeitos de envelhecimento. Por vezes, o peso corporal foi descrito a partir da composição, tradicionalmente pela composição corporal, que é dada pela divisão do corpo em massa adiposa, correspondente à gordura corporal de todas as fontes, em massa livre de gordura, MLG, a qual inclui proteínas, água e componentes minerais, e massa corporal magra, composto por músculos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem massa adiposa, que corresponde à gordura corporal de todas as fontes. Então, tudo que é gordura corporal, a gente chama de massa adiposa. A massa livre de gordura, MLG, inclui proteínas, água e componentes minerais. E a massa corporal magra só é composta por músculo. Então, é diferente. Massa livre de gordura é diferente de massa corporal magra. A gordura corporal mencionada é a combinação das gorduras essenciais e de armazenamento, normalmente expressa como uma porcentagem do peso corporal total de um indivíduo, visto que os músculos e a massa esquelética se ajustam para suportar o peso do tecido adiposo. A gordura corporal mencionada é a combinação das gorduras essenciais e de armazenamento, normalmente expressa como uma porcentagem do peso corporal total de um indivíduo, visto que os músculos e a massa esquelética se ajustam para suportar o peso do tecido adiposo. Ela pode se apresentar de diversas formas, como gordura essencial, como a gente comentou, né? Então, tem uma quantidade de gordura que o nosso corpo precisa que é essencial para o funcionamento, né? Necessária para o funcionamento fisiológico normal, a qual é armazenada em pequenas quantidades na medula óssea, no coração, no pulmão, no fígado, no baço, nos rins, nos músculos e no sistema nervoso. Há gordura de armazenamento caracterizado por ser uma reserva de energia, principalmente na forma de triglicerídeos no tecido adiposo, acumulando-se sob a pele e ao redor dos órgãos internos para protegê-los de trauma. Os estoques podem variar extensivamente, permitindo a evolução da necessidade de crescimento, reprodução, envelhecimento, condições ambientais e fisiológicas, disponibilidade de alimentos e da atividade física. A obesidade proporciona sérios riscos à saúde, podendo potencializar o aumento na concentração plasmática de lipoproteínas de baixa densidade, com redução na concentração sanguínea das lipoproteínas de alta densidade, quadro que pode ocasionar a formação de uma placa de ateroma nos vasos sanguíneos. Daí eu coloquei até aqui, ó, o que é um ateroma, né? Então, o ateroma é o acúmulo focal de lipídios hidratados de carbono, sangue e produtos sanguíneos, tecidos fibrosos e depósitos de cálcio na camada íntima de uma artéria, o que faz com que o fluxo sanguíneo fique impossibilitado, já que a gente tem a artéria toda preenchida por gordura, diminuindo então o feixe de luz, né? Porque a capacidade do sangue o fluido do sangue é diminuída. Baixo nível de gordura também podem potencializar alguns danos consideráveis, visto que o organismo necessita de lipídios em quantidades mínimas, 20 a 25% do valor calórico total da dieta, para desenvolver funções fisiológicas essenciais,
Como exemplo, é possível considerar a formação de membranas celulares, o fornecimento energético, o estoque de vitaminas lipossolúveis, o funcionamento adequado do sistema nervoso, o sistema reprodutor, o ciclo menstrual e o crescimento e a maturação sexual. Um dos principais distúrbios alimentares é a anorexia, caracterizado por uma restrição alimentar imposta pelo próprio indivíduo com sequelas graves. A instalação da doença de forma crônica provoca quadros de desnutrição e desidratação. Pacientes com anorexia, apesar de negarem a fome, podem se queixar de fadiga, fraqueza, tontura e visão turva. Identificar os pacientes com risco de desnutrição a partir dos seguintes sintomas, né? Então, a gente pode tentar aí, através desses sintomas, identificar os pacientes que possuem um risco de desnutrição. Pacientes que apresentam perda de massa de 15% abaixo do esperado, pacientes que apresentam medo mórbido de engordar mesmo estando embaixo do peso, perturbação, negação do peso baixo, IMC menor ou igual que 17,5, perda de peso autoinduzida, distúrbios endócrinos, vômitos induzidos, métodos purgativo, uso de inibidores de apetite. Anemorreia por 3 ciclos consecutivos, que é a perda da função menstrual diretamente ligada ao quadro nutricional. O IMC pode ser usado como indicador de estado de saúde, avaliando a desnutrição e a obesidade. Além disso, a aplicabilidade dele é viável quando faltam melhores recursos técnicos e financeiros. Além do IMC, existe o peso ideal, que, segundo Sampaio, pode ser calculado da seguinte forma. Peso ideal vai ser o IMC médio vezes a altura ao quadrado. Lembrando que a altura ao quadrado é, por exemplo, eu tenho 1,72 m, ao quadrado vai ser 1,72 m vezes 1,72 m. Então, peso ideal, aí nós temos aqui o IMC ideal para homens, mulheres e ambos os sexos. Para mulheres, nós temos 21,5. Então, 21,5 vezes 2,89, que no caso é o meu peso ideal, né? Que eu tenho 1,72 vezes 1,72, vai dar 2,89 vezes o MC médio para mulheres. O meu peso ideal, então, seria 62,3, né? Estou bem acima do peso ideal. E já com o peso ideal através do IMC médio para ambos os sexos, nós temos que seria 63,58. Também estou bem acima desse peso. Preocupante. Então, a gente tem composição corporal. Vai ser peso ideal, somatório de dobras cutâneas, índice de massa corporal, IMC, densidade corporal, porcentagem de gordura corporal. Independente da metodologia utilizada, para que o resultado de análise de composição corporal do paciente seja adequado, válido e confiável, é necessário observar alguns aspectos básicos. Dentre eles, levar em consideração a idade, a etnia, o sexo, a estimativa de gordura corporal e o nível de condicionamento de análise da composição corporal do paciente. Definir o método adequado de avaliação de composição corporal, conhecendo os custos, as limitações e as dificuldades de cada metodologia. Decidir o método que será utilizado, training, esteja proficiente do ponto de vista conceitual, teórico e prático, visando diminuir erros metodológicos. Definir as equações que serão utilizadas, tendo conhecimento específico sobre cada uma, a fim de proporcionar maior precisão na avaliação da composição corporal do paciente. Analisar atentamente a anamnese e o histórico do paciente, para que o resultado da avaliação não o frustre. Por exemplo, embora o paciente apresente alto percentual de gordura corporal, o resultado atual será significativamente menor em relação à avaliação anterior. Nesse caso, não desmotive o paciente, pelo contrário, parabenize-o pelas conquistas. Oferecer informações precisas sobre a composição corporal do paciente. Para tanto, é necessário ter uma perspectiva de referência, que precisa ser baseada em normas com subgrupos claramente definidos: homens, mulheres, faixa etária, condições de treinamento, modalidade esportiva. Os resultados baseados em normas podem também ser valores de um grupo específico ou predeterminados. A análise de composição
em adultos obesos. É um tema amplamente discutido, uma vez que nesses indivíduos a avaliação se torna dificultada, devido às limitações dos equipamentos e às características dos métodos utilizados. Do ponto de vista da composição corporal, o quadro de obesidade pode ser caracterizado por uma elevada quantidade de massa gorda e de água total extracelular. A técnica de avaliação do percentual de gordura por dobras cutâneas não é aconselhável a pessoas obesas, já que a gordura subcutânea não é facilmente separada do músculo e há a limitação máxima de abertura do adipômetro. Esses fatos comprometem a exatidão da medida e subestimam o total da gordura corporal. E aqui ele vai falar algumas técnicas, vai falar das técnicas, os princípios, as vantagens e desvantagens em relação aos indivíduos obesos, né? Então, dobra, pesagem e todas as técnicas, então, as características, vantagens e limitações de diversos métodos de avaliação da composição corporal em obesos. A partir de todas as informações expostas, entenderemos as principais formas de estimar a porcentagem de gordura corporal para cada população, faixa etária e sexo. Então, aqui ele apresenta as fórmulas, a população e a faixa etária. Então, de acordo com o CIRI de 1961, a porcentagem de gordura é igual a isso tudo ou isso tudo para homens e mulheres entre 16 e 72 anos. E aí ele vai falando para cada pesquisador, cada fórmula diferente, a faixa etária, a população, e aí nós temos algumas. Inclusive, aqui não estão somente de porcentagem de gordura, também estão de densidade corporal. Não. Algumas formas de estimar a porcentagem de gordura corporal e densidade calórica em determinadas populações e faixas etárias. Diante de tudo o que estudamos nessa unidade, qual poderia ser uma lógica de trabalho em uma clínica de nutrição? É possível usar as seguintes sugestões: estimar a densidade corporal do paciente, estimar a porcentagem de gordura corporal do paciente, calcular a gordura corporal em quilogramas, podendo utilizar as seguintes formas. Então, primeiro, vamos calcular a gordura corporal em quilos, que é porcentagem de gordura vezes a massa corporal em quilos dividido por 100, que nos dá porcentagem de gordura corporal vezes a massa corporal em quilogramas dividido por 100. Isso vai dar a massa corporal em quilos. Calcular a porcentagem de massa magra. Porcentagem de massa magra vai ser igual a 100 menos a porcentagem de gordura. E calcular a massa em quilogramas. Massa corporal em quilos, massa total menos a massa corporal. Então, aqui ele traz um exercício, né? Um paciente de 28 anos, com densidade corporal. Aqui está a densidade corporal, aqui está a porcentagem de gordura, a massa corporal. Ele quer saber a gordura em quilos, a massa magra em porcentagem e em quilograma. Então, a gente usa a primeira regrinha lá, onde a gente tem porcentagem de gordura vezes a massa corporal dividido por 100. A porcentagem de gordura que ele tem, 18,75, vezes a massa corporal, que ele diz que é 80, dividido por 100. A gente tem que a massa corporal dele a gordura corporal dele é de 15 quilos. E a massa magra em porcentagem vai ser 100 menos a porcentagem de gordura que a gente tem aqui. E a massa magra em quilos vai ser a massa total menos na gordura corporal em quilos, 65 quilos de massa magra. E aí a gente tem as perguntas. Considerando seus conhecimentos sobre os malefícios do percentual de gordura abaixo do normal, indique esses malefícios em sua justificativa. A invasão no limite extremamente baixo de gordura corporal pode afetar inúmeras funções fisiológicas e até a capacidade do indivíduo em realizar exercícios. Haja visto que reduzir a gordura corporal de maneira extrema não só conduz um baixo desempenho esportivo, como pode levar a graves complicações nutricionais. Porcentagens de gordura abaixo de 12% em mulheres pode causar anemorreia, ausência de ciclo menstrual, e
oligomenorreia, ciclo menstrual irregular. Ademais, podem ocorrer quadros de menarca tardia, aumentando o risco de câncer devido a baixíssimos níveis de estrogênio. Aqui a gente tem outro cálculo. Sabendo a importância da avaliação gordura corporal na forma de vida, objetivo, então calcule a densidade corporal e o percentual de gordura corporal do paciente a seguir pela fórmula de Sirin e Duren, e em seguida classifica a porcentagem de gordura por Lohmann. Acho que é Lohmann. Então, a gente tem a paciente de sexo feminino, 26 anos, apresentou as medidas, e a gente vai usar essa fórmula. Densidade corporal é igual a 1,1567 menos 0,0717 log do somatório das dobras, né? Então, eu fiz aqui porque esse somatório, eu não consegui achar esse valor aqui, eu achei outro valor. Então, vai ser, lembrando que a gente tem, primeiro, a gente calcula o que está aqui dentro, então, fizemos a somatório, depois o log do somatório, que vai dar isso. Depois a gente vai fazer a multiplicação, para depois a gente fazer a subtração. Então, a densidade corporal... Filha, só um pouquinho. Você vai molhar meu fio. Não faça isso, por favor. Não, por favor. Então, a densidade corporal vai ser de 1,02268 gramas por mol. E a porcentagem de gordura corporal vai ser essa fórmula. 4,495 dividido pela densidade corporal menos 4,50 vezes 100. Então, a primeira a gente vai fazer esse cálculo. O resultado desse cálculo, a gente subtrai isso aqui, vezes isso aqui. Então, vai ser 34. Maiores que 30, a gente tem um alto risco, como a gente viu nessa tabelinha bem aqui. Aqui, ó. Nível de gordura corporal. Então, maiores que 30 para mulheres, um risco alto. E o próximo exercício também é para fazer cálculos, então a gente faz a mesma coisa, a gente pega a fórmula, a partir das fórmulas a gente vai fazendo os cálculos. Lembrando que é primeiro o que tiver dentro dos parênteses, depois o log, depois a multiplicação, depois a subtração. Aqui vai ser a mesma coisa, primeiro a divisão, depois a subtração, depois a multiplicação. Isso até a gente encontrar o resultado. Aí tem mais um aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tentei não esticar muito, né? A gente já está aí chegando ao final do módulo. Um abraço. Não esqueçam de curtir e compartilhar com os colegas da faculdade. Esse é o capítulo 5 de avaliação nutricional. Um resumo comentado aí do livro da Faculdade de Universidade do Mar, Nutrição Híbrido.